estudarmos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Nós vamos fazer uma leitura bem breve aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 25, Buscai e achareis, um trecho que eu achei bem tocante e interessante desse trecho do Evangelho. Se Deus tivesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o tivesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tivesse feito. Capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer a Jesus, agradecendo a Ele por permitir que nós estejamos mais uma vez reunidos nessa casa. Obrigada, Senhor, por nos permitir a Tua presença aqui entre nós. Coloca, Senhor, as Suas mãos bondosas e misericordiosas sobre todos os presentes, encarnados e desencarnados. Viemos beber da água da vida. Como é doce e consoladora, Senhor, a Tua presença entre nós. E sentimos por Ti gratidão, gratidão, gratidão. Que Deus nos abençoe, que possamos fazer dessa noite um banquete de luz, um banquete de estudo, onde nós vamos reviver tudo isso que Ele deixou para nós, para que nós possamos ter uma vida tranquila e que possamos escolher bem, né? Porque nós vamos também colher aquilo que nós plantamos. Então, aqui a gente vem para aprender. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Neste mês de agosto, nós estamos estudando as leis morais. E hoje nós vamos ver uma parte das leis morais que está na conservação. Nós vamos ver sobre instinto e inteligência. E quem vai trazer para nós o estudo dessa noite é o nosso companheiro Mauro Machado. Então, a palavra é dele, que Jesus o abençoe, proteja, que ele seja intuído pelos mentores da nossa casa. Boa noite a todos. Na paz do Cristo, nessas vibrações fraternas, né, da oração, o nosso compromisso mais uma vez aqui na casa, essa casa de luz que nos recebe, nos abençoa, que possamos realmente ser abençoados, não só na minha reflexão com vocês, né, mas também que todos vocês possam captar, né, alguma coisa de boa nesses ensinamentos que a gente vem buscando aqui nas terças-feiras. O estudo do mês, como foi dito aqui, Leis Morais, está no capítulo 3º, ou melhor, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, é de uma importância fundamental. Porque quando a gente fala de lei, nós estamos falando daquilo que foi criado justamente para nortear, para harmonizar, para ajudar as pessoas, né, um grupo de pessoas ou individualmente, num deslocamento, num caminho, né, que a gente precisa seguir. Então, nós temos as nossas leis humanas, que são inúmeras, muitas a gente desconhece, mas a lei maior, aquela lei que é importante, que é a lei natural, elas são 10 leis. São as leis que estão presentes no nosso habitat, na nossa condição terrena, mas também em todo o universo. E ela se aplica a todos nós, indistintamente. Então, a importância da lei é algo que a gente precisa buscar compreender, para que nós possamos, com a compreensão, dar seguimento, dar cumprimento. Porque se é lei, é para ser seguido e é para ser cumprido. Então, quando a gente olha as leis morais, ela tem um encadeamento, né, que é bem ordenado, né? Ela começa com a primeira lei, que é a lei que Jesus nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, como sendo o Criador e o único. E a última é a de justiça e caridade. Então, a gente passa pelas outras leis
de uma maneira em que nós vamos sendo moldados para caminharmos na direção da luz. Então, é importante nós entendermos, né, essa necessidade que a gente não faça as coisas de maneira simplesmente por fazer. É que a gente precisa entender o porquê que realmente nós devemos fazer. Então, o título da noite está ligado, basicamente, diretamente, à lei de conservação na parte do instinto. Mas, de uma certa forma, também está ligado com outras leis, que é a lei de progresso, a lei de destruição, a lei de conservação. Então, eles vão se interrelacionando dentro dessa caminhada. E, no caso da inteligência, que já é a parte em que nós nos encontramos hoje, é justamente a lei que tem a maior característica para nós, seria a lei de progresso. Mas também está correlacionada com a primeira lei, com a segunda lei, com a lei de sociedade, com a lei de trabalho, com a lei de conservação, destruição, igualdade, liberdade. Ou seja, a gente vê que há uma conexão muito tênue, simples, ao qual nós estamos envolvidos, e esse nosso envolvimento é para o nosso bem. Então, quando a gente pensa no instinto, né, nós vamos buscar o nosso trabalho aqui, seria um tema muito interessante para uma reunião de estudo. Mas nós vamos fazer uma palestra e todo o material que eu busquei, tudo que a gente vai refletir aqui, algumas colocações, é obra básica. Então, é Livro dos Espíritos, buscando nessa parte da lei de conservação, lei de progresso, lei de destruição. É Evangelho, né, no capítulo de número 11. Capítulo número 11, amar ao próximo como a si mesmo. E na Gênese, no capítulo 2 e 3, o bem e o mal, nós vamos encontrar lá uma parte de um subtítulo que é justamente o instinto e a inteligência. Então, para a gente olhar, né, fazer umas reflexões a respeito desses dois temas, de uma certa forma, pelas condições que nós encontramos hoje, já de crescimento espiritual, todo mundo sabe definir, né, ou conceituar o que é um instinto, o que é uma inteligência. A gente até talvez não tivesse tanto assunto para abordar, porque a gente sabe que o instinto faz parte da nossa caminhada, a gente às vezes age instintivamente, nós somos inteligentes porque nós temos condições de fazer as coisas, e nós vamos vivenciando isso, e isso é de uma forma até natural. Então, eu vou procurar não me ater, né, às perguntas do Livro dos Espíritos e nem às próprias colocações diretamente nas obras básicas, para a gente não ficar preso e tentar ver se a gente faz uma reflexão mais solta, para a gente procurar ver se a gente busca essa compreensão do instinto e da inteligência, que são dois fatores, são dois sentimentos, são duas forças importantes na nossa caminhada. Só que, para a gente entender do instinto, a gente não consegue falar do instinto já na nossa condição nominal. Nós precisamos realmente voltar atrás para entender essa caminhada do espírito, essa caminhada do princípio inteligente até chegar ao espírito. Então, quando a gente olha lá atrás na criação, nós vamos ver que tudo é o poder de Deus criando, né? Então, lembrando ali do início, a primeira fase que nós temos é a fase mineral, onde nós vamos ter a característica principal daquele reino é justamente a agregação. Então, nós vamos ver que os minerais, eles vão se agregando pela força da agregação, né? Aí a gente vai lembrar já, usando a nossa inteligência de conhecimento, da tabela periódica, quando traz para nós todos aqueles minerais que eles vão se juntando, vão se assimilando e vão formando outros, e tem também, isoladamente, a sua característica, a sua necessidade, o seu caminho. Então, no reino mineral, né, já existe esse processo de agregação. Mas, no início, nós devemos lembrar que é a mão do Criador que está presente, na sua vontade explícita, através do determinismo.
E quando nós vamos seguindo nesse processo de evolução, nós vamos chegar no reino seguinte, que é o reino vegetal. Nesse reino, a característica principal desse reino é justamente a sensação, a sensibilidade. Nós vamos ver que as características do primeiro reino, que é agregação, eles estão presentes também no segundo reino, porque é um processo evolutivo. A gente começa a dar conta das leis quando a gente começa a perceber com um olhar mais profundo essa ligação. Então, a lei de progresso que vai chegar logo à frente para nós, na condição que nós nos encontramos, ela se justifica pelos processos que nós vamos ver que ele é um processo contínuo. Então, a gente começa a entender de uma forma mais clara. Então, no reino vegetal, a gente encontra plantas em que o toque na planta, ela responde. Tem plantas que são carnívoras, quando um certo inseto, né, posa nela, ela faz aquele trabalho de alimentação. Então, vai havendo um processo de crescimento, de desenvolvimento, né, desse princípio inteligente que está sendo desenvolvido para culminar com o espírito. Então, nós passamos para o outro reino, que seria o reino animal. Quando a gente fala assim, parece que foi assim, rápido. Mas isso aí, nós sabemos, pelo que a gente já estudou, que são anos e mais anos e mais anos que vão decorrendo dentro desse processo. Basta ver a nossa própria condição. Quantos anos nós já não estamos nessa fase hominal? Só de lembrar do Cristo, nós temos 2000, que não é poucos anos. Então, no reino animal, a característica principal é o tema de hoje, que é o instinto, né? Então, o reino animal, o instinto é algo necessário para ele, justamente para a sobrevivência. Para a sobrevivência, para o agrupamento familiar entre eles, não que seja uma condição de família, que a gente sabe que os animais, né, em determinado período, quando os filhotes chegam a determinada idade, né, eles são liberados para a natureza, porque está dentro do propósito divino, né? Ele deve seguir até ali cuidando daqueles filhotes. Dali para frente, lei de conservação, lei de destruição, né? E ele vai seguir o caminho dele, que difere um pouquinho da gente, né? Quando a gente pensa nesse conceito, nós temos uma vida mais alongada em que a gente tem essa necessidade de interação. Então, quando nós olhamos para o reino animal, essa presença do instinto é algo de sobrevivência. Então, o reino animal também traz as características dos reinos anteriores. Nós vamos ver que os minerais, a própria vegetação, serve dentro do reino animal, inclusive como alimento. Então, constantemente, nós vamos vendo esse processo de agregação, assimilação, para o crescimento, para a corporificação no sentido do espírito. Então, nós aí chegamos justamente no nosso reino, que é o reino hominal, o reino que nós estamos presente, e aí vem a característica que vai marcar o nosso reino, porque o nosso reino, ele fica com o reino vegetal, mineral, vegetal, animal, e nós temos a característica que vai ser a inteligência, né? O raciocínio e a razão, que vai fazer uma mudança drástica na vontade de Deus. Porque Deus, nos primeiros 3 reinos, ele traz a sua vontade, né, implícita no determinismo. Mas quando ele chega na nossa condição, ele quebra isso. Como nós fomos criados com o objetivo de evoluirmos e de chegarmos à frente numa condição de espíritos puros, da maneira que nós fomos criados, e no caminhar nós escolhemos algumas coisas que não foram interessantes, mas nós temos que lembrar
que a nossa caminhada, ela vem da primitividade. Então, quando a gente chega no reino nominal, nós estamos saindo do reino animal. Então, o instinto é algo forte no homem naquele primeiro momento, justamente pelas mesmas condições dos animais, sobrevivência. Então, o homem ele é mais rude, mais rústico, porque ele estava se adaptando ao meio, ao sistema, conhecendo as coisas, os valores, e aí nós vamos passar justamente por esse processo de evolução que vai explicar para nós toda essa evolução do homem, que vai passando por fases, vai começando a conhecer a natureza, vai começando a acreditar que existe uma força maior, além daquela instintiva que ele tinha da procriação, da conservação, da destruição, e ele vai adentrar justamente no caminho do raciocínio, da inteligência, para que ele possa seguir no caminho, na direção do objetivo comum para o qual nós fomos criados, que é chegar à angelitude. Então, nós já podemos entender que tanto o instinto quanto a inteligência, né, são duas forças importantes na evolução do espírito. E também já podemos pensar que o instinto, matematicamente falando, ele está numa razão indireta à inteligência. O que é uma razão indireta? Quando um aumenta, o outro diminui. Então, quando nós estamos com muita força instintiva, nós estamos mostrando que o nosso lado ainda, que está mais próximo do reino que nós deixamos animal do que a angelitude, está muito mais presente em nós do que justamente esse processo de mudança. Então, quando nós começamos a colocar essas forças inteligentes, não forças intelectuais, que são duas coisas diferentes. A gente precisa do intelectual para que nós possamos caminhar e avançar através do pensamento, através do conhecimento. Mas a inteligência ao qual nós estamos aqui nos referindo, nós estamos falando de uma inteligência de viver. Para qual propósito nós fomos criados e o que nós estamos fazendo na nossa caminhada. Porque os dias vão passando e nós vamos registrando tudo aquilo que nós estamos comprometidos. Então, quando hoje nós reconhecemos a força da dor e reconhecemos que está amparado em uma das leis, que é a lei de justiça, né, que nós precisamos retribuir, né, entre aspas, vamos dizer, pagar por aquilo que nós escolhemos mal, nós sabemos que, se hoje está doendo muito, a gente tem que lembrar que, para frente, a lei continua. Então, se eu não me retificar nesse momento, na próxima, com certeza, o conhecimento adquirido, ele tem um valor a mais. Portanto, aquele a quem muito foi dado, mais será cobrado. Então, o instinto, quando a gente pega lá na Gênese, nós vamos ver que Kardec ele traz um emaranhado de situações a respeito do instinto que são catalogadas dentro da obra, que vem de pensadores, vem de outras escolas que falaram sobre o instinto, porque é algo que, de uma certa forma, ele é uma situação que, naquele momento, onde o conhecimento ainda não era muito grande, mas essas forças instintivas, que são forças divinas, eles procuravam entender. Então, foram fazendo, né, alguns conceitos, algumas definições, em que, em algum momento, deixou uma lacuna. A lacuna que estava deixando, de acordo com o estudo de Kardec e com os espíritos, não batia com os atributos de Deus. Então, se não estava
completamente com os atributos de Deus, não poderia ser dado como verdadeira. Então, as definições que a gente encontra, né, voltado para a ciência, voltado para outras instituições, nós vamos encontrar alguma dificuldade. Então, a gente se atém ao que a doutrina, né, apresenta para nós a respeito do instinto. Então, nós vamos encontrar que um instinto é considerado ou é definido como uma força oculta, né, mas uma inteligência rudimentar. Ou seja, é algo que a gente pode alinhar com a bondade de Deus, com os atributos de Deus, porque o início não se dá através do princípio inteligente, do fluido cósmico universal, naquele processo todo de quintessação da matéria. Então, se nós caminhamos com duas forças que, com o passar do tempo, uma diminui e a outra cresce, então ele entende que o instinto é uma inteligência rudimentar que é segura, verdadeira e não erra. Alguém discorda? Ou alguém não entende isso? Porque o estudo hoje, né, ele difere um pouquinho de uma palestra sobre o Evangelho, porque o Evangelho, quando a gente vai apontar os ensinamentos do Cristo, ele vai muito da condição espiritual que a gente consegue penetrar, de profundidade no ensinamento do Cristo que se abre. Mas quando a gente pega uma matéria, por exemplo, que nós estamos falando aqui, é algo definido, né? Já está instituído. Inteligência é inteligência, instinto é instinto. É só acertar alguns valores, porque o nosso vocabulário, né, não tem ainda as palavras, nós não temos a condição para efetivamente a gente bater o martelo nas coisas que são criação de Deus. A gente entende, permeia por aquilo que nós já temos permissão de entender, mas ainda fica um certo vazio. Então, quando eu vi essa expressão, que o instinto não erra, eu fiquei pensando assim, mas como não erra? Mas a explicação que a gente acha com Kardec é que Deus não cria nada que fosse vicioso ou ruim, ou negativo. Tudo que ele faz é em prol do nosso crescimento, é em prol da nossa liberdade. Então, quando a gente pensa no instinto, por que ele é um caminho seguro para nós? Porque nós chegamos aqui e nós viemos pelo instinto. Nós nos conservamos, nós tivemos o mérito de chegar onde nós estamos, porque ninguém está aqui porque houve uma indicação, houve algum tipo de privilégio. Todos nós, ainda que espíritos imperfeitos, na condição que nós estamos, é por mérito. Então, nós fizemos jus para merecer justamente estarmos aqui na condição de humanos, o que outros princípios inteligentes dos reinos anteriores também um dia farão. Então, a gente entende claramente que realmente a afirmação que é seguro o instinto. Mas o instinto por si só, ele não nos leva aonde o Criador quer que a gente chegue, que é justamente a essa condição de espírito puro. Então, ele delega para nós essa condição, né, nos coloca numa condição em que ele abre para nós a liberdade também do livre-arbítrio. Então, a vontade do Criador, ela continua, como lá nos reinos anteriores. Ele tira o determinismo e entrega para nós o livre-arbítrio, a escolha. Então, o caminho que nós vamos seguir é decisão nossa. Então, nós temos liberdade total de fazer e pensar o que quisermos? Temos. Isso é verdade, temos. Agora, podemos fazer o que nós queremos, a hora que quiser, da maneira que a gente quiser? De uma certa forma, não. Por quê? Se a gente tem compromissos
E aí agora a gente vai observar que nós temos livre-arbítrio, ok, mas nós temos leis a seguir. Quando eu tenho livre-arbítrio, como na sociedade humana, na lei humana, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer, mas se eu infringir a lei, eu tenho que responder por ela. Então, na lei divina, isso é muito mais sensato do que na lei humana. Então, eu tenho liberdade, mas eu tenho compromisso. Então, eu tenho que entender, entre aspas, que é a briga que muitas vezes a gente às vezes tem em algumas colocações, livre-arbítrio não é tão livre assim, né? Mas não podemos negar que é, porque é lei, está escrito. Eu não posso ir lá e falar, não tem livre-arbítrio, né? Mas quando a gente coloca o pezinho mais no chão, a gente percebe que se nós temos que seguir leis, então não há como eu fugir. Então, o instinto, ele vai variar, né, conforme a espécie e a necessidade. Então, aquele momento em que o instinto se faz mais presente, ele vai muito peculiar à necessidade daqueles que necessariamente precisavam só do instinto, que eram os animais. Mas, no nosso caso, a gente precisa de colocar em prática justamente o que difere, que é a razão. Então, nessa hora, nós temos agora também observar o seguinte: a chegada do Cristo, né, a presença dos profetas, mas, notariamente, a presença do Cristo é um divisor de águas, porque ele chega com a mensagem justamente para, em outras palavras, dizer para nós: é a hora de abandonarmos o instinto e passarmos a usar a inteligência. A inteligência através da caridade, através da ação, através do pensamento, através da própria reforma de cada um de nós. Reconhecer a nossa necessidade, porque ele traz para nós o princípio da alteridade, que é todo indivíduo deve reconhecer a sua liberdade na expressão direta da liberdade do outro. Ou seja, eu vou realmente respeitar, eu vou ter empatia, eu vou entender o que o outro está passando. Então, são os valores que o Cristo traz para nós e ele coloca já na primeira lei. Fazei ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Amar ao outro como a si mesmo. Então, quando ele manda, né, porque ali não é um conselho, é um mandamento. Quando ele manda nós amarmos o outro como a nós mesmos, ele está dizendo: vamos pegar o que o outro tem, os valores que ele tem, e vamos agregar aos nossos valores. Vamos fazer algo produtivo que é em favor do outro e que ele não chama de outro, ele chama de quê? Próximo. A gente fala muito o outro, mas o Jesus trata o próximo. Então, próximo é todos aqueles que estão próximos de nós, né? Dentro da família, fora da família, como uma irmandade universal. Então, nós vamos ver que a chegada do Cristo traz esse divisor de água para nós começarmos a entender os valores aos quais nós precisamos seguir através do processo da inteligência para a nossa libertação. Então, a evolução é fruto, né? É fruto de tempo infinito. Nós viemos da sensação para o instinto, do instinto nós chegamos no reino nominal, que é a inteligência, e da inteligência nós vamos chegar justamente aonde? Ao discernimento puro, que é o caminho que está sendo reservado para nós. O nosso dia a dia, a gente está claramente tendo muitas atividades que são instintivas. Isso é bom ou isso é ruim? Isso depende do ponto de vista. Porque se as nossas ações instintivas estiver caminhando na direção do bem, é bom. Porque se instinto é lei de conservação, nós estamos fazendo algo que vai ajudar na nossa conservação espiritual.
Por outro lado, nós temos que entender por que a presença do instinto é importante para nós. Para nos proteger. Porque se nós não tivéssemos esse medo, que está ligado à lei de conservação, nós colocaríamos em risco o nosso patrimônio, que é a nossa vida. Então, nós precisamos reconhecer os perigos de forma que a gente haja instintivamente como proteção. Mas, ao mesmo tempo, no decorrer da nossa caminhada, o que nós temos que acrescentar? Força de inteligência. Agregar aos nossos instintos algo que seja inteligente. Inteligente no ponto espiritual. Então, quando assimilamos ao instinto a inteligência, nós vamos tomar decisões mais rápidas, mais fáceis, porque o instinto nos traz para a decisão mais momentânea, mas ela vem carregada com conhecimento de inteligência que nós já trazemos. Porque quando a gente não toma essa decisão dessa forma, a gente age de uma forma que a gente fala animalesca. Eu deixei o momento, eu fiquei cego, né? Quantas situações que acontecem conosco que nós agimos dessa forma, instintivamente. Mas isso é porque a gente não está lapidando o que a gente precisa lapidar, que é justamente o que está contido nos ensinamentos do Cristo. Parece bobagem quando a gente fica vendo, né, repetindo essas coisas, parece que todas as reuniões a gente fala o mesmo assunto, mas a gente nota que nas nossas ações nós não aplicamos o Jesus dentro de nós, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nos momentos de dores, né? Esses sim são os momentos que a gente busca por Jesus, busca pelo Criador. Mas nos momentos de agradecimento, muitos de nós esquecem. Nos momentos das atividades, né, do bem bom, a gente está esquecendo do nosso compromisso. E o compromisso com o Cristo, ele é 24 horas, 7 vezes por semana, em todos os dias da nossa vida. Quando a gente pensa no instinto, outra coisa que a gente pode ver como uma certa característica dele, ele é meio individualista. Ele é mais egoísta. Porque quando nós olhamos o instinto na sua origem, é dos animais. Então, o instinto quer mais para ele, proteção, ele busca conservação para ele. Mas quando nós olhamos para a inteligência, é um outro tipo de força. É uma força que agrega, que ela busca o bem coletivo. Claro que precisa de um motor para fazer que isso aconteça, mas nós vemos que são duas coisas que estão também em sentidos opostos. Se um é mais individualista, o outro é mais de compartilhar. E qual é o propósito que nós temos? O de compartilhar. Aí a gente começa a entender o porquê que o instinto vai diminuindo quando a inteligência vai crescendo. Porque a gente passa a se tornar uma pessoa mais aberta. A gente começa a preocupar com os problemas, não só os nossos, aqueles primeiros que estão próximos de nós, mas com os problemas que vão se afastando de nós, na nossa sociedade, no nosso grupo, aonde a gente quer participar, e até mesmo a dor do outro, a gente passa a compreender. Qual o estágio que nós nos encontramos? Um pouco ainda longe desse estágio, mas nós precisamos reconhecer que a felicidade que é dita que ela só é avante, é de outro mundo, ela nasce aqui. É as nossas pequenas ações no dia a dia é que vai promover o caminho da felicidade eterna, mas nós podemos fazer a felicidade relativa no momento em que nós nos encontramos aqui. E aonde começa um e acaba o outro? É uma relação muito tênue, muito estreita, né? Se um é lei de conservação, o outro é inteligência e razão, é caminho do discernimento. Então, onde acaba um e começa o outro, é sempre dentro do direito, dentro da liberdade, daquilo que nós temos para com o próximo.
o famoso chavão, a minha liberdade termina aonde começa a do outro. O meu direito também termina aonde começa o direito do outro. Então, a gente começa a ver que algumas colocações que nós temos no dia a dia, né, a gente fala sem muito perceber, mas tem, assim, um fundamento divino, que está amparado justamente nas leis divinas, que a gente, às vezes, nem nota, né? A gente passa assim. Então, quando a gente fala de lei de sociedade, né, a gente entende que a sociedade hoje, de uma certa forma, ela está um pouco complicada, mas ela está complicada de acordo com os nossos olhos. Então, nós vamos ver que tudo aquilo que nós enxergamos negativamente, necessariamente, ele não existe, do ponto de vista espiritual. É porque dentro de mim ainda tem algo que me corrói, que está muito mais presente no instinto, que o instinto tem aquela característica individualista de sobrepujar, de duelar, de trazer para si próprio, é aquilo que a gente acaba enxergando. E quando a gente olha a nossa sociedade hoje, ela passa por um momento de uma revirada no fundo do rio, né? Então, isso realmente tem trazido para nós alguns desconfortos. E a gente chega a falar que algumas coisas parecem que não estão alinhadas, né, dentro dos propósitos divinos. Mas nós sabemos que não é verdade. Como nós dissemos, né, pelo instinto nós não equivocamos, porque ele é um caminho seguro. Só que nós temos que também pensar que foi até comentado na última reunião a respeito de uma coisa que é paixão. A paixão, ela está ligada ao instinto. Ela não está ligada à inteligência diretamente. Porque quando a gente fala de algumas coisas a nível de evangelho, nós temos que entender que não é matemática. Tudo tem um ponto de vista. Às vezes, o ponto de vista que nós nos encontramos, ele ainda não está amadurecido para nós. Nós precisamos aprofundar um pouco mais para entender. Então, quando a gente fala de paixão, a paixão está mais ligada pelo instinto. Mas a paixão é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Ruim? É o ponto de vista que você tem. Mas quando a gente também aprofunda, nós vamos ver que depende. Paixão não é algo que a gente pega com força, que a gente quer, que a gente deseja. Quando a gente torce para um time, o meu time é melhor do que o seu. Então, eu quero fazer que você acredite que o meu time é melhor que o seu. Eu estou dando um exemplo de time, mas nós podemos pensar em qualquer coisa que eu quero sobrepujar, que o meu ponto de vista sobressaia. É um tipo de paixão. Ela é negativa. Mas se eu tiver uma paixão pelo bem, ela é positiva. Eu sou apaixonado por um trabalho de ajudar o próximo. É uma paixão. Então, nós podemos pensar, nós temos grandes ícones na história que cabem aqui. Por exemplo, sem alongar muitos, Chico Xavier. Por quê? O Chico, ele tinha uma gratidão pela vida, ele tinha uma paixão em ajudar os outros, ele teve o compromisso com Emmanuel, mas também teve a paixão de seguir firme, embora seja compromisso dele, mas ele seguiu firme. Então, nós vamos ver que no trabalho do bem, essa paixão ela é positiva e ela nasce do instinto, mas aliada à inteligência, ela vai para o trabalho do bem e não fica condicionado às sensações, né, às emoções. Ela parte para o que é característico da inteligência, o sentimento que caminha para o sentimento puro. Então, isso é importante a gente entender, da mesma forma que a gente falou da liberdade. A liberdade é total, mas eu tenho que lembrar que o que eu fizer que fugir das 10 leis espirituais, as leis divinas, eu vou ter que responder por elas. Então, cabe a mim, né,
procurar seguir da melhor maneira possível. Porque, enquanto espíritos imperfeitos, a gente tem a característica de assumir que eu vou errar porque eu sou imperfeito, eu vou ter mais uma oportunidade de uma nova encarnação. Mas é uma maneira errônea de pensar. Eu tenho que pensar que essa oportunidade é única para mim acertar. Para mim evitar uma próxima que ela pode ser mais doída. Porque nós sabemos pela doutrina que a dor é o combustível da nossa evolução. Porque se não vai pelo amor, vai pela dor. E é um combustível bom, tem uma octanagem boa, né? Faz a gente andar mesmo, faz a gente mudar. E ainda assim a gente sabe que temos companheiros que são reticentes mesmo no caminho da dor, né? Entendem que estão sendo punidos, então acabam se entregando e não trata de fazer esse trabalho de renovação. Então, o instinto, ele aniquila por si só. Com o tempo ele vai acabando, mas uma paixão mal cuidada só acaba de uma forma: com esforço, com vontade, com dedicação. Então, é preciso muito trabalho para que você fuja dessas paixões, porque isso são instintos que nós trazemos dentro de nós, que estamos herdando da animalidade e que estão sendo chamados para serem tratados, porque nós não vamos seguir se nós não domarmos o leão que existe dentro de nós. Cada um tem o seu leão para domar. Seja o tipo de vício que for, cada um tem o seu, né? E a gente vai vendo que, com o passar do tempo, nós vamos vendo que eles vão sendo mostrados para nós, principalmente nós, espíritas, que temos uma doutrina fabulosa para todos aqueles que têm realmente a vontade de conhecer. Porque o conhecimento, né, ele é vasto. A gente estuda, e a gente quase que parece que não sabe nada. A gente fica uns tempos sem ler, a gente lê um livro, alguém pergunta para nós: você leu o livro tal? Ah, não estou nem lembrando mais o que passou o livro. Mas o germe do ensinamento maior está nas obras básicas, que são as leis divinas, são os ensinamentos do Cristo, as passagens, né, que os profetas trouxeram para nós. Tudo isso faz um arcabouço para a gente colhendo daqui e ali, né? Quando a gente pensa no cristão primitivo, Paulo é um exemplo de mudança de instinto para inteligência, né? O Saulo, ele tinha essa paixão. Ele fazia as coisas pela paixão da lei judaica. Ele tinha responsabilidade, ele tinha compromisso perante a lei. Ele era um seguidor, mas ele não tinha um amor. Ele fazia as coisas de maneira com que ele entendia e os outros também entendiam. Então, o Cristo foi a revelação, foi o norte para ele tirar esse instinto e ir para a inteligência e servir ao Cristo, servir a Deus, ajudar a todos, né, que todos nós conhecemos aí. Então, na origem, nós só temos instinto de uma forma inata. Quanto mais avançado e corrompido, nós temos sensação. E quando instruído e depurado, nós temos sentimentos. Enquanto o instinto, né, nós precisamos dele para o nosso desenvolvimento, para o nosso agrupamento, para a nossa socialização, já pensando em termos nominais, mas quando avançado e corrompido, que é a nossa condição hoje, né, de uma certa forma maior do que de instruído e depurado, nós vamos ver que nós nos corrompemos justamente pelo mau uso daquilo que nós temos na nossa mão, que é a nossa liberdade. A lei é de liberdade, é lei de igualdade, mas nós usamos mal, e aí a gente fica corrompido. Em vez de termos sentimento, nós temos só sensações e paixões. Mas quando nós avançamos para o sentimento, para o conhecimento, para a depuração, aí a gente já passa a ter uma relação com o próximo numa base muito mais altruísta, caridosa, amparada justamente nos ensinos divinos. E essa fase,
por incrível que pareça, é a que nós estamos vivendo. Nós estamos na fase de migração em que nós estamos justamente instruídos. Ainda somos um pouco corrompidos, mas nós estamos tendo a oportunidade da migração para a situação seguinte, que é justamente a regeneração. Então, que nós possamos, né, buscar com esses conhecimentos, aniquilar aos poucos essa coisa instintiva, animalesca que nós trazemos dentro de nós. Não que seja negativo, é herança de um reino ao qual nós vivemos e, pela bondade de Deus, o instinto foi a maneira que nos permitiu chegar aonde nós chegamos hoje. Então, como nós dissemos, o princípio da autoridade com Cristo foi o divisor de água, porque ele traz essas revelações para nós. Só que quando a gente está lá estudando, a gente não vê isso da maneira que a gente está colocando. Porque essa parte, ela está numa parte mais de estudo, né? Quando a gente vai encontrar, por exemplo, na Gênesis, que vai adentrar nessas colocações, no céu e inferno, que traz uns detalhes mais minuciosos na nossa caminhada e nas explicações. Porque no Evangelho, a gente lê a doçura do Evangelho, a doçura do ensinamento. Por isso que o ponto de vista que nós temos numa leitura de um Evangelho, seja ele diretamente no Evangelho ou de acordo com a nossa doutrina, o entendimento é diferente. Porque nós precisamos crescer dentro de nós, né, nesse lance da inteligência, para que a gente faça a leitura e consiga ler na primeira vez de uma forma, na segunda, quando a gente lê, nós vamos ler de outra, porque nós vamos enxergar. Eu me recordo aqui da palestra do senhor Brasil, ele falando lá do ensinamento do Cristo com relação à espada. Ele trouxe uma visão, naquele dia, espetacular, muito diferente, né, quando a gente tem a leitura que a gente faz. Porque já é uma leitura, né, já mais profunda, de um espírito mais lúcido, né, que já buscou, né, de uma certa maneira, esse conhecimento e esse desprendimento. Está ao alcance de todos nós. Só é preciso que a gente tenha, né, coragem, precisamos ter o esforço para que nós possamos fazer assim. Então, na natureza, como nós dissemos, que começa lá no reino mineral, as moléculas elas se agregam automaticamente e a razão vai fazer essa assimilação, né? Esse processo criando esses grupos de relacionamento. Embora a inteligência, né, nos coloca na condição mais elaborativa, de mais definição, nós temos que lembrar que essa nossa proximidade com o reino animal faz com que a gente use justamente aquilo que nós temos usado com uma certa frequência, que é o egoísmo. A gente pega, né, o instinto associado à razão, usando eles de forma equivocada, ao invés de usar da forma que deveria ser usada. Então, a gente deixa prevalecer esse lado nosso mais primitivo, embora nós estejamos avançando, né, com todo esse processo que a gente vai vivendo. E aí a gente pode fazer uma pergunta para nós mesmos. São milhões de anos em que nós vivemos no instinto, porque o instinto ele vem desde o reino mineral de uma forma menos ascendente, um pouco mais ascendente no reino vegetal e torna completamente característico no reino animal. Então, a gente viveu milhões de anos nessa característica. Não é difícil a gente esquecer isso? Não seria difícil a gente desapegar? Nós temos muito mais anos nos períodos atrás que no reino animal, isso é claro. Não seria difícil para a gente esquecer isso? Não está muito encostido na gente? Seria difícil? A resposta dos espíritos, conforme Kardec, ele diz assim: o homem poderia atrasar
e atrapalhar o progresso? É a pergunta que ele faz para os espíritos. A resposta, não. Nós estamos falando de progresso, porque de lá para cá nós estamos evoluindo. A pergunta é, será que eu não vivi muito lá e isso faz diferença, por isso que eu estou errando? Ele fala, a natureza nos leva de roldão, mas associando o conhecimento com a divindade de forma adequada, voltando-se para o bem ao próximo, o homem direcionará suas forças instintivas para a sobrevivência. Então, não é desculpa. Não quer dizer que hoje eu sou assim e amanhã eu vou continuar porque ontem eu era assim. Não. Hoje eu sou assim, amanhã eu tenho que ser melhor. Então, existe também uma colocação que fala assim, eu preciso ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso é o quê? Nas leis. Progresso. Reconhecer que eu preciso progredir. Então, a gente fala isso de uma forma natural. Eu preciso progredir, com outras palavras. Uma perguntinha agora. O espírito tem instinto? Essa é umas colocações que a gente, no dia a dia, a gente está assim, e às vezes faz essa pergunta. Eu vou falar para vocês, eu estou perguntando para vocês porque eu estudei, então eu sei, mas quando eu peguei, eu também sabia não, tá, gente? Eu fiquei um pouquinho na dúvida. O espírito, quando encarnado, sim. Quando desencarnado, não. Mas, tem uma vírgula. Se o espírito desencarnado ainda estiver muito próximo ao planeta Terra, que é no nosso caso que nós estamos dando exemplo, ainda muito carregado das sensações pesadas, o seu perispírito, que é o veículo que registra, tem um instinto forte ainda. Então, nós agora começamos a entender por que tem espíritos que estão fora do corpo que continuam com toda aquela vibração negativa. Eles estão continuando a carregar esses fluidos, esses elementos ao qual ele estava vivendo. Então, o espírito, quando a gente pensa na sua essência, não, ele é espírito puro. O espírito puro, por exemplo, ele não depende, por exemplo, de lei de sociedade. Ele trabalha como espírito com discernimento em favor do universo. Em conformidade com quem? Com a vontade do Criador. Então, a gente tem essas colocações que, às vezes, ela é muito sutil e a gente não percebe. Então, o planeta, no dizer de muitos de nós, como a gente estava comentando, parece que está ruim. As coisas parecem que não estão promovendo, né? Mas não é a verdade. A verdade é justamente nesta mudança aqui, ó, de instinto e de inteligência. Porque enquanto o instinto prevalece dentro de nós, essa forma egoística está presente. Então, lá atrás, tudo isso que nós estamos vendo acontecer hoje, claro, em escala menor, porque tinham menos pessoas, acontecia. O que estava faltando naquele tempo para nós? Primeiro, divulgação. A gente não tinha acesso à divulgação ampla, como nós temos hoje. Segundo, as coisas aconteciam como nós também tínhamos aquilo corroendo dentro de nós, a gente achava que está certo. Mataram o cara ali, roubou, azar dele, mandei roubar. Hoje, a gente não dá uma opinião desse tipo. Está sabendo que ele não está fazendo a coisa certa, mas falar que ele deva ser aniquilado, não, porque nós sabemos dos valores do espírito. Então, lá atrás, tudo acontecia. O que está diferenciando é justamente essa nossa maior sensibilidade. E essa nossa sensibilidade, ela vem com o quê? Com a inteligência, com a razão, com o conhecimento e com a colocação disso nos nossos valores do dia a dia. O quê? O princípio da alteridade com Cristo, que é a compaixão para com o próximo, o bem para com o próximo. Entender que o que ele tem como molécula divina, que ele é e eu sou, eu vou agregar, assimilar e colocar em prática. Através, justamente, da razão, da inteligência
que é o processo que nós herdamos. E aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para os espíritos: o que falta para nós verdadeiramente sermos homens de bem? Inclusive tem no Evangelho um capítulo, o homem de bem. A resposta dele vai na íntegra. Conforme os espíritos, quando algo me incomoda, porque o outro fez, falta-me a coragem de realizar também. Então, nós estamos falando do homem de bem. Então, quando eu vejo o outro fazendo um bem, e eu vou criticar, está me faltando a coragem de fazer. Aquilo está sendo corroído dentro de mim, né? Eu estou vendo alguém fazer, mas eu não fiz. Então, eu vou usar o meu instinto de duelar, de sobrepujar e vou atacar. Então, não é o outro que nos incomoda nessas situações. Pelo contrário, ele me lapida, mostrando que dentro de mim tem algo que me corrói. Então, me falta a coragem de fazer o mesmo. Enquanto eu usar o instinto, eu irei duelar, destruir, e a boca fala de que está cheio o coração. Isso já é um ditado também que nós conhecemos, né? Foi sem querer que eu falei. Não é sem querer, a gente fala, né? A nossa fala, num estudo de fala, né? A respeito da fala, nós sabemos que a nossa fala, ela vem depois de quem? Do pensamento. Então, o pensamento, né, foi gerado de acordo com o nosso conhecimento, com aquilo que nós temos introjetado dentro de nós, e nós expressamos. Esse negócio de deixei escapar não é verdade. Pelo contrário, está escapando o que está correndo dentro de nós. Então, se eu lanço a maldade no outro, não quer dizer que ele tem, mas sim, eu carrego nas minhas memórias passadas tudo que eu já fiz e sei o resultado que ele vai chegar, né? Pela coragem, pela ignorância, o outro faz tranquilamente. Mas quando eu faço com o conhecimento e com a inteligência que eu tenho, eu estou usando a razão e o instinto de forma indevida. Então, para se tornar o homem de bem, é necessário que nós tenhamos o quê? Coragem de abandonar os velhos erros que nós vemos caminhando com eles. Lembrando que isso faz parte das nossas conquistas, porque é doação divina. O instinto é a nossa sobrevivência. Uma outra perguntinha. O instinto diminui à medida que o intelecto cresce? Intelecto, não inteligência. Não. Porque o instinto existe sempre. Não existia intelectualidade lá atrás, quando o homem chegou no reino nominal, na primitividade. Ele estava começando a herdar o raciocínio, mas o instinto está ali. Então, nós concluímos que eles andam juntos. E com o tempo, o que vai acontecer? O intelecto cresce, favorecendo quem? A inteligência. Na maneira com que você vai aplicar a inteligência, como eu disse no começo, a inteligência para o espírito. Não essa inteligência material, qual nós estamos dizendo, de fazer as coisas. Isso a ciência mostra para nós, né? A nossa dispersão no conhecimento, ela está sendo assim cada dia mais, porque as coisas que estão sendo construídas, estão sendo feitas, muitos de nós às vezes olham assim e fica até abismado, né? Pela rapidez com que isso está acontecendo. Isso é intelectual. Mas essa intelectualidade, muitos ainda não conseguem colocar a favor da inteligência. Ou seja, você pode ser... você pode ter uma paixão que ela não é uma boa paixão, mas você é inteligente. Então, você acaba usando a paixão pelo lado mal e não pelo lado bom. Você precisa trocar essa informação de maneira que você consiga concatenar. Então, no começo, o instinto animal, nós vemos que tínhamos instinto mais sentimento, trabalhando mais o instinto e menos o sentimento. Com a evolução dentro do nosso reino, nós vamos diminuindo o instinto e vamos deixando prevalecer o sentimento,
e no ponto que nós nos encontramos, né, diminuindo esse instinto e crescendo o nosso sentimento no caminho da perfeição. Então, satisfazer as nossas necessidades materiais era o nosso primeiro objetivo. O nosso segundo objetivo, enquanto nós estamos com muito instinto, é satisfazer a nossa ambição, os nossos orgulhos, os nossos prazeres, né? A gente ainda quer dominar, a gente quer destruir, a gente quer sobrepujar. Nós queremos colocar a nossa paixão em cima do outro como se ela fosse a verdade. Mas quando a gente já chega no sentimento caminhando para a perfeição, o nosso pensamento muda. A gente já não quer mais destruir, nós já estamos voltados para uma luta intelectual, uma luta interna, onde a cada dia nós queremos colocar mais valores, porque a gente começa a entender que o nosso destino ele está traçado. Mas quando eu digo traçado, é em direção à luz. Não traçado que amanhã eu vou embora, essas coisas. Está direcionado para a luz. Então, nós temos um caminho a ser seguido. E sabemos que nós temos 10 elementos que nos seguram, que são as leis morais. Por isso, elas são leis universais. E para fechar a nossa reflexão, se sobrar um tempinho e alguém tiver alguma dúvida, com tudo isso, nós caminhamos para um tipo de inteligência, que é a inteligência espiritual. E o que é uma inteligência espiritual na definição dentro da doutrina espírita? É justamente a capacidade de todo ser humano, ou seja, de todos nós, de questionar o sentido da vida e de se relacionar com o mundo em que nós vivemos. A partir do momento que nós estamos concatenados com esse tipo de condição, porque nós já estamos dentro de uma inteligência espiritual, nós estamos olhando para o espírito e não para o corpo físico, né, para a alma encarnada, né, nós vamos ter condições de fazer algumas adaptações na nossa vida, no dia a dia, para que nós possamos lidar com aspectos mais imateriais, aspectos do tipo valores, propósitos e, principalmente, consciência social. Com isso, a gente fecha justamente a nossa caminhada saindo do reino mineral, chegando na angelitude, pelos processos aos quais Deus nos cria simples e vamos chegar lá na frente da mesma maneira, simples também. Só que passando por um processo completo de lapidação. E esse processo está na mão de cada um de nós. Ninguém vai fazer pelo outro. Nós fazemos por nós e os outros fazem por nós quando nós conseguimos fazer essa interação e percebendo, né, que a lei divina, a doutrina dos espíritos, tem muito a nos ensinar, muito a nos ajudar. Na hora da prova é diferente. A gente estuda, estuda, estuda. Na hora da prova, nós somos testados. E o teste, todos nós vamos passar. Porque não tem como nós avançarmos se nós não tivermos todos esses carimbos no nosso passaporte para que nós possamos seguir viagem adentro. É lembrar da passagem do Cristo quando eles estão no barco, né? Eles estavam com o Cristo, eles estavam com a figura mais importante do planeta, o Filho do Homem presente. Mas ainda assim eles desesperaram. Faltou para eles o quê? O que o Evangelho mostra para nós? Faltou para eles confiança. Então nós precisamos confiar que o que nós estamos vivendo hoje é escolha nossa. Não tem nenhuma dúvida, não existe nenhum tipo de questionamento que ninguém de nós aqui está passando por coisas que não deveriam passar. E quando a gente está com a doutrina na mão, acontece algumas coisas na vida da gente, 2 passos para frente, maneira de falar, você percebe o recado que está dado ali. Hoje mesmo a gente estava estudando em casa, no nosso culto, aí passou lá uma passagem que falava assim, o mal é necessário. Aí eu fiquei pensando assim, falei com minha esposa, é duro a gente falar que, né, o mal é necessário, né?
Mas a gente, às vezes, se depara com situações que nós fomos objeto do mal. Alguma coisa aconteceu, não esse mal quando a gente pensa de matar, de fazer, não. Uma maldade no sentido que você pode transcender no pensamento. Você foi objeto para que algo de bom para o outro viesse a acontecer. E vice-versa. Pela reflexão, pela palestra dessa noite. Estou aqui, ó, de boca aberta, escutando. É muita coisa para a gente refletir em casa, gente. Como eu já falei com vocês, a gente precisa de estudar essas obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos vai estar as leis morais, né? E contido nela um estudo maravilhoso que todos nós devemos ter, né? Devemos conhecer. Porque, pelo que entendi, Mauro, se eu estiver certa, o instinto, ele é parceiro da inteligência. Os dois têm que caminhar juntos, porque um necessita do outro. É como se fosse a razão e o sentimento de amor. Então, eles andam juntos, como você falou da paixão também. Mas todo esse caminhar depende de nós, da maneira que nós usamos o instinto, que está contido junto com a inteligência, e as nossas escolhas. Porque para isso que Deus deu essa nossa inteligência. Não é para botar na gavetinha, eu vou usar quando eu quiser, não. Essa inteligência e esse instinto tem que ser usado todo momento da nossa vida, todas as nossas atitudes, né, perante a vida, ele está contido ali junto, né? É a lei, dentro da lei de conservação. O instinto é dentro da lei de conservação. E destruição também, né? Então, nós vamos escolher aí, para onde nós vamos encaminhar esses conhecimentos, essa inteligência, né? Ao livre-arbítrio aí, né? Então, excepcionado. Então, vamos usar a nossa inteligência para o bem, né? Nossas escolhas para o bem. Muito obrigada, Mauro. Nós vamos fazer nossa prece, agradecendo para a gente despedir dos nossos amigos que são do outro lado da telinha, do YouTube, agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade de nós estarmos sempre revivendo os ensinamentos, né? Sairmos aqui dessa casa bem melhor do que nós entramos, mas também sair com muita responsabilidade, né? Com mais responsabilidade, e que possamos levar para os nossos lares esse momento, essas energias positivas, né, que nós recolhemos neste momento, e sabemos que todos nós fomos tocados pela espiritualidade nesse momento. Tudo que nós estamos aqui pensando e pedindo e rogando a Deus está sendo consentido a todos nós da maneira que nós necessitamos. E que Deus nos abençoe, que todos possamos ter uma semana de muita paz, de saúde, de harmonia, né, de muita alegria para a nossa vida, de um bom trabalho para todos nós. Que possamos reunir na semana que vem, continuando o nosso estudo. E que Deus possa nos proporcionar uma semana de muita luz para todos nós. Boa noite a todos.